A nossa saudação a você que está nos ouvindo, nos assistindo, e a gente retoma então as entrevistas técnicas. Aí vamos começar a fazer avaliação aí cada semana de 2 unidades para nós falarmos então sobre a colheita da soja, do cedo e do tarde. Também vamos projetar a safra de inverno. E a gente conversa nesse momento com o Everton Santos, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel Depósito, que vai falar para nós acerca do cenário da lavoura de soja, carro-chefe da nossa região de abrangência da cooperativa. Everton, qual a porcentagem que foi plantada antes do mês de janeiro e depois do mês de janeiro na região de abrangência da unidade da Cotriel do Depósito? Como é que está o desenvolvimento, tanto das de antes e as de depois de janeiro? Saudação, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, Everton. Saudação, Roger, muito obrigado pelo convite também. Bom, que nem na nossa região aqui a gente foi contemplado, digamos, com algumas chuvinhas a mais ali de novembro, umas chuvas esparsas, que a gente conseguiu plantar um bom percentual da nossa área, né? Então, a gente conseguiu plantar em torno de uns 60%, 60%, 70% antes de janeiro. Em torno de uns 30% ficou para janeiro, algumas áreas, sabe? E a que a gente está vendo agora, está se refletindo agora na colheita, também tivemos algumas plantadas de outubro, que eu esqueci de falar, que deu uma chuva boa, dia 23 de outubro, o pessoal conseguiu plantar umas áreas. Essas são as que já foram colhidas, que a gente já colheu em torno de uns 15% da nossa área aqui de soja, e essas áreas são as que têm as produtividades mais catastróficas, digamos assim, produtividades baixíssimas, as áreas que sofreram muito, muito com a seca, né? Então, agora a nossa esperança é entrar nessas áreas mais do tarde, a partir da semana que vem, esperança que melhore um pouquinho, porque que nem aqui na nossa região, essas que eu já falei que a gente já colheu, não dá nem para contar, foi produtividades muito baixinhas, né? Devido ao clima, que todo mundo viu que aconteceu, que pegou toda a seca, a cultura se desenvolveu só no seco, né? Só deu uma chuvinha para nascer e depois terminou. Então, agora temos esperando melhores produtividades para essas que estão no campo ainda se aprontando agora, né? Que foram as implantadas no mês de janeiro até em dezembro. Everton, que a gente pode perceber, né, principalmente no mês de fevereiro e março, que tivemos mais chuvas. Como que se comportaram essas variedades plantadas ali em janeiro? Elas estão com um stand melhor de desenvolvimento, menos pressão de pragas, de doenças? Que análise que você faz destas áreas em especial de janeiro, que são as quais que o nosso associado, nosso produtor, está nutrindo mais esperança de que tenha uma produtividade um pouco melhor? Sim, Roger, essas mais do tarde ganharam essas últimas chuvas agora, mas só que nem a gente vem acompanhando, né? Elas são um pouquinho melhores, mas também não tem aquele potencial mais, porque se desenvolveram só na base da estiagem, é porte baixo, as culturas não botaram um potencial produtivo, sabe? Então, elas vão ser com certeza melhores que as do cedo, mas eu não sei até que ponto, porque ela não tem caixa, digamos, é uma sojinha pequenininha, a máquina corta, derruba, não ajunta, né? Então, por mais que pegou a chuva agora no tarde, granou melhor, mas o potencial é baixo, né? Mesmo assim, ainda é baixo, mas com certeza melhores que essas que a gente já colheu, sim. O pessoal investiu em cultivares mais tardias, mais cedo, né? O que o produtor analisou? Claro que uma questão que conta muito mesmo é como é que está a precipitação, como é que está a chuva nesse momento, e a gente viu que nos primeiros meses do ano, até ali no mês de fevereiro, no início de fevereiro, ainda nós tínhamos falta de chuva, que também impactou bastante no produtor investir, colocar semente, colocar até mais insumos na terra, Everton. Que nem enquanto a cultivares, Roger, o pessoal já estava com toda a semente tratada, toda a semente comprada, né? Então não pôde nem mudar as cultivares para cultivares de ciclo mais longo, que seria plantio no tarde, né? Então são as mesmas cultivares, um exemplo da mais plantado ativo, vou usar como exemplo. O pessoal não teve a opção muito de trocar de cultivar, porque não se encontrava mais semente, já estava com as sementes todas tratadas, com a despesa feita. Quando deu condição de plantar, teve-se que plantar o que se tinha, né? Então, enquanto a pragas e doenças, graças a Deus, foi pouca pressão na nossa região aqui. Um pouco de lagarta, que deu umas alturas ali, acho que já por causa da falta de chuva, né? E quanto a doenças, deu uma pressão de oide agora no final, né? Mas ficou tudo sob controle, deu tudo certo, o pessoal fez o manejo, depois que começou a dar umas chuvinhas, o pessoal se motivou, fez o tratamento certinho que a gente tinha que fazer,
e temos na expectativa agora, para de agora em diante, ver o que vai sair dessas lavouras, né? Porque as do cedo a gente sabe que não tem o que fazer, foi feia a coisa, né? Everton, qual é que é a perspectiva de pico de colheita aí na região do depósito? O pessoal, evidentemente, vai entrar o mês de maio adentro. A segunda quinzena de abril, mais a primeira semana de maio, que vai se intensificar a colheita da soja na região do depósito? Roger, o pico da nossa colheita aqui seria a próxima semana agora. A semana que vem que vai entrar aqui, a semana do dia 20, 25 de abril, aí vai dar o pico da nossa colheita, que as lavouras estão se emparelhando tudo agora, né? As manchas mais verdes estão se emparelhando, tem bastante lavoura seca já. Até a gente estava muito apreensivo devido à quantidade de chuva que estava vindo agora, sempre bem-vindo, por mais que é tarde, né? Mas o pessoal, todo mundo, a gente estava atencioso, com medo de perder soja na lavoura, mas graças a Deus agora vai dar uma semana, 2 de sol e a gente vai conseguir colher, se Deus quiser. Everton, a gente tem percebido nos últimos anos um movimento interessante de aumento da área de trigo na região do depósito. Qual vai ser o tamanho dessa área? Ela vai ser igual, menor ou um pouco maior em relação ao ano passado? Dá para quantificar o tamanho da área de trigo e das demais culturas de inverno aí na região do depósito? Sim, Rogério, a área de trigo na nossa unidade aqui vem crescendo já de 2 safras para cá, né? Incluindo a terceira agora. Vai aumentar, acredito que em torno de uns 15% ainda esse ano, devido, claro, à estiagem. O maior ponto que motivou o pessoal a plantar trigo foi de novo a estiagem, né? Como na estiagem de 2019-20 estourou a planta de trigo, ano passado continuou, perdurou os plantadores. Esse ano vai aumentar um pouco devido a essa outra estiagem que sofremos agora, né? O pessoal pensa e está certo de não pode ficar parado, fazer girar o dinheiro, investir no inverno, né? E o trigo, diga-se de passagem, está com um preço muito bom, né? Os insumos agora estão fugindo um pouco, mas ainda vale a pena plantar, sim, tanto para manejo de solo, manejo de pragas, de rabo de burro, de inso, né? O trigo é uma cultura muito, como é que eu vou lhe dizer, ele é muito atrativa pelo preço que está agora, né? De uns 2, 3 anos para cá. Então, a nossa área vai aumentar em torno de uns 15 a 20% do ano passado para esse. E é claro que aqueles que investem nas pastagens vão continuar investindo. A questão das demais cultivares de inverno também, o pessoal vai continuar acreditando, né, Everton? Sim, vai continuar o gado. Nossa região é rotineira, o pessoal lida com gado, né? Pastagem de aveia. E o trigo, aveia branca também, uma boa área, o pessoal planta, né? Não é significativa, mas tem bastante lavoura de aveia branca. O ano passado teve, esse ano vai ter também, né? Mas o ressalto é para o trigo. O que cresceu mesmo é o trigo. E também, né, Everton, a gente tem, nossos associados têm até uma boa quantidade de insumos guardados aí da soja que não acabou utilizando, ele vai conseguir dar um bom ponto de partida, se planejar um pouco melhor aí para essa área, esse plantio de trigo em relação aos outros anos, né? Sim, sim. Até porque não deu condições, às vezes, de usar na hora certa os produtos, né? Tem alguma sobra de produto, sim. Isso acarreta também, claro, numa diminuição de custo, né? Para a cultura do inverno, que a cultura do inverno é uma coisa que tu não pode se emocionar muito, não pode gastar muito, né? Tem que fazer uma planta bem feita e o mais enxuta possível, né? Com certeza, sim, isso vai pesar. O pessoal tem insumo em casa, sim. Sobrou da cultura do verão agora, né? Obrigado. Então, a gente conversou com Everton Santos, técnico agrícola da unidade da Cotreal do Depósito. A gente vai agora até Arroio do Tigre, onde conversa com o Thiago Eichelberger, técnico agrícola da unidade de Arroio do Tigre, que vai falar para nós também acerca do cenário das lavouras de soja, vamos falar das lavouras de inverno, um pouco também das demais culturas ali que são cultivadas ali, como feijão e fumo, que a unidade de Arroio do Tigre também atende alguns associados que trabalham com essas culturas. Bom, Thiago, vamos falar primeiramente da cultura da soja. A gente tem que dividir, né, aqueles plantios antes e depois de janeiro. Qual porcentagem do que está na terra que foi plantado antes de janeiro e depois de janeiro, como é que está o desenvolvimento dessas cultivares? Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, Thiago. Satisfação estar falando com você, com todos que nos acompanham, né? Vamos falar assim, o nosso município aqui teve etapas de plantio, né?
que começou lá no início de outubro, vamos dizer assim. A nossa região aqui tem por costume o pessoal plantar variedades precoce já em meados de outubro, onde foi plantado um percentual da área aí, até quando a gente tinha um pouco de chuvas ainda no começo do mês de outubro, a gente teve algumas pancadas aqui na nossa região, o que fez com que o pessoal plantasse essas variedades mais super precoce, né? Daí a gente teve uma janela aí que não foi plantado soja, de final de outubro até final de novembro, que praticamente não se teve nenhuma chuva significativa, no caso, né? Daí no final de novembro a gente teve uma chuva aqui na média do município, em torno de 30 milímetros, em média da região, alguns lugares menos, outros mais, né? Que o pessoal retomou os plantios, né? Então, a gente teve um plantio aí vamos dizer, dia 27, 28 de outubro, até comecinho de dezembro, com essa chuva que a gente teve aí, né? E daí teve uma parada de novo no plantio, que praticamente só retomou no final do mês de dezembro, começo de janeiro, né? Quando a gente teve a volta de alguma pancada de novo, né? Então, são 3 situações bem diferentes, né? Primeiramente, essas áreas aí que foram plantadas no outubro, super precoce, principalmente, já foram praticamente todas colhidas, ficando aí com, a gente sabe aí, produtividades péssimas, no caso, né? Algumas áreas nem colheita se teve, né? E quem conseguiu colher foram médias muito baixas, né? E daí esse plantio de novembro aí, que quase sempre já foi variedades de ciclo mais não tão super precoce, até algumas precoce, média, né, 5.4, 5.5, na sua grande maioria, e sofreram bastante na época do vegetativo, por falta de chuva também, né, mas agora bem na finaleira aí, após final de janeiro, começo de fevereiro, aí a gente teve uma chuvinha um pouquinho melhor, aonde já se espera que vai ter uma produção um pouquinho melhor nessas áreas de plantio de final de novembro, começo de dezembro, né? Essas áreas estão por ser colhidas agora, né? O momento que o tempo limpar aí, boa parte dessas áreas vão ser colhidas, né? E esses plantios mais tardios, no caso, são as áreas até que de momento se aparentam melhor, né? Que quando retornou a chuva de final de janeiro para cá, né? Elas estavam início como diz, na vegetativo, ainda estava em tempo, né? Então, se encontram muito bonitas de lavoura, muito bonitas de se olhar, né? Só a gente não espera uma produtividade muito grande, por já se tratar também um pouco de fora de época, que seria a época ideal do plantio das mesmas, né? Mas, então, é isso aí, a gente tem 3 épocas de plantio, cada uma com suas características, no caso, as primeiras péssimas, agora as intermediárias aí a gente já espera uma produtividade melhor, e as mais tardias temos a esperança de uma produtividade boa também, mas, como dizem, ainda estão na fase reprodutiva agora, ainda tem muita água para rolar, como disse. Tiago, a gente pode dizer que o produtor ele tinha uma sobra de semente que ele investiu, né? E em termos de cultivares, né? Investiu mais na do cedo, mais na do tarde, ou ele, principalmente no mês de janeiro, no fim de dezembro, início de janeiro, que você disse, ele resolveu colocar a semente que ele tinha à disposição e fazer o investimento que ele podia naquele momento. Isso, assim, ó, a grande maioria do produtor já estava com a semente definida, né, que essa escolha de variedade, essa definição já é feito bem no cedo, né, então tu tá com a semente comprada, às vezes mesmo que já passou da época ideal do plantio da mesma, mas como tu tá com a semente comprada, tratada, tu acaba fazendo o plantio da mesma para não perder essa semente, né. Então, aqui na nossa região, no plantio mais do cedo, que eu comentei, a questão da super precoce em geral, aí é plantado bastante ainda a questão de Pioneer, a própria Arraio foi plantado bastante, a 4823 da Nideira, né? Foram as variedades plantadas, vamos dizer, em outubro, entre algumas outras também, mas são as principais. Já nos plantios aí de final de novembro, começo de dezembro, aí o pessoal plantou bastante Ativa e Zeus, não dá para dizer que foi as variedades caro-chefe aí, que, entre outras, às vezes o pessoal também ainda tinha alguma super precoce que acabou plantando, mas a grande maioria foi Ativa e Zeus.
E nessas plantas mais tardias aí, o pessoal acaba deixando mais aqui na nossa região para fazer o plantio de variedades TMG, o próprio 5909 ainda é bastante plantado, ainda responde bem na maioria das áreas, né, que são variedades que crescem um pouquinho mais, né, sendo plantado um pouco fora de época, e o pessoal consegue colher umas médias mais interessantes, né, acaba assentando bem, acaba ficando bom para a época, né. Tiago, a perspectiva de auge de colheita aí na região de Arroio do Tigre, ela vai estar em que altura do mês de abril e a finalização vai ser no mês de maio, porque o ano atípico, ele é atípico em todos os sentidos, principalmente já foi no plantio e tende também a ser na colheita, né? Com certeza, Roger. Outros anos, a gente acabava já nessa época, até 20 de abril, estava terminando a colheita, no caso, né, de plantio, de época normal, né, ficava só o safrinha para final de abril, maio adentro, né, e esse ano dá para dizer que a gente vai entrar maio adentro, com principalmente essas variedades aí que foram plantadas em final de dezembro, janeiro, né, com certeza vão entrar maio adentro. Mas o pico da colheita, acredito eu, que vai acontecer agora, no momento que, como diz, essa semana ainda, fim de semana, no momento que abrir o sol, aí tem muitas áreas por ser colhida, né, que é praticamente a grande maioria dessas áreas que a gente tinha trigo e aveia no cedo, as resteva de trigo, resteva de aveia, né, essas, grande maioria dessas áreas estão por ser colhida agora, assim que o tempo permitir, né. Tiago, sobre a lavoura de feijão, né? A gente estava conversando antes, né, para a gente poder fazer o questionamento, você responder da forma que que o nosso associado, nosso ouvinte, quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, possa ter esse conhecimento. O plantio do feijão já ocorreu, né? Como é que está o desenvolvimento depois de toda essa chuva registrada aí na região de Arroio do Tigre? Aí, a cultura está se desenvolvendo bem? Como é que está a questão de doenças, questão de pragas aí nas lavouras de feijão? Olha, o feijão, por tradição, a nossa região aqui, todo ano acontece um plantio de uma área bem considerável de feijão, e esse ano não foi diferente, né? A gente pega boa parte das restevas, né, que o pessoal tinha a cultura do fumo no cedo, né? E também, principalmente, onde tinha milho de época normal, né? Esse milho que o pessoal tirou em final de janeiro, praticamente metade final de janeiro, né? Essas áreas aí acabaram sendo implantadas com feijão, né? E, como eu falei, a partir do final de janeiro, como retornou as chuvas, né, regulares para a região, né, então, se tratando de clima, essas lavouras estão, na grande maioria, muito interessante. Até, como a gente brinca, às vezes até cresceram demais, né, às vezes o feijão, quando ele tem chuvas, assim, acima da média, dentro da média, acima da média, acaba crescendo um pouco demais, e o que acaba dificultando um pouco a questão de controle de doenças, né, o pessoal tem que fazer as aplicações de fungicida um pouco mais próximas, os intervalos entre uma e outra, né, para evitar que essas doenças, principalmente a antracnose, né, que a gente tem um problema aqui na nossa região, entre outras manchas foliares, mancha angular, né, que ataca bastante o feijão, né, e no início a gente teve uma pressão bastante grande de trips, né, que já vinha da soja, né, e acabaram migrando para essas lavouras de feijão, né, então o pessoal aí teve que se atenar cedo, né, praticamente feijão recém-nascido, e o pessoal já teve que fazer aplicação aí de inseticida, né, para controle de trips e algumas áreas com mosquinha branca também. Mas as áreas que a gente acompanha aí, o pessoal ficou bem atento aí e fez essas aplicações, e os feijão estão, graças a Deus, muito, muito bonitos. Quando é que é a perspectiva de colheita dessa área de feijão aí, Thiago? A questão de produtividade, a gente sempre espera que fique entre 25, 30, até mais, no caso, que seria já uma produtividade interessante para feijão, né, plantado no safrinha, né, e essa colheita, ela acaba ficando mais para final de maio, junho, a grande maioria dessas áreas, conforme a variedade que o produtor plantou, né, conforme o ciclo da variedade. Tiago, para encerrar, as lavouras de fumo, aí, o que você pode dizer aí do pessoal que acredita muito ainda no fumo, apesar de toda essa questão aí, Arroio do Tigre ainda tem uma área de fumo também muito forte, que gera uma rentabilidade muito interessante para o nosso associado. Isso, a área de fumo aqui do nosso município, por mais que a gente, como diz, não trabalhe diretamente com essa cultura, mas a gente convive praticamente direto com os produtores, né, que acabam plantando fumo e intercalando com soja também, né, suas áreas, né,
Então, assim, o que dá para dizer que o pessoal esse ano ficou bem contente com a produção aí, não tanto com a produtividade, que como afetou a soja aí, o milho do cedo, né? O fumo foi outra cultura que no auge aí acabou faltando chuva, né? Que praticamente o mês de outubro, novembro, dezembro a gente teve pouquíssima chuva, né? Que acabou afetando bastante a produtividade do mesmo, né? Mas em compensação o pessoal está contente com a venda do tabaco, né? E que estão conseguindo preços bem interessantes, bem maior do que as últimas safras, né? O que está incentivando eles, o que está incentivando o pessoal aí a plantar, manter a área, pelo menos, né? Aumentar, eu não digo, porque o pessoal está bastante dependente de mão de obra, né? Que a gente sabe que cada vez está mais escassa e mais cara, né? Mas, assim, é uma cultura que depende muito do trabalho e da família, né? Então, acredito eu que o pessoal vai manter a produção aí, o plantio, a área para a próxima safra. Obrigado. Esse, então, o técnico agrícola da unidade da Cotrial de Arroio do Tigre, Thiago Eichelberger.